Retornando então, pessoal, para a segunda parte da nossa live. Essa live muito boa, nosso corregedor respondendo a todas as perguntas. E deixamos uma perguntinha bem especial para ele. De volta, né, Patrícia? A live muito boa, nosso desembargador Amarildo sempre muito claro, muito franco, muito direto, e isso dá uma segurança, eu acho que tanto para os advogados quanto para os juízes, né? Vamos aguardar ele retornar. Ó, já entrou. Retornando, então. Muito boa a live, ó. O pessoal está elogiando aqui o nosso corregedor, que Bom, não foge da raia. Né? essa segunda entrada já foi melhor, né? Viu? Foi É mais assim, fácil. a gente vai aprendendo, né? Isso. A gente vai aprendendo, isso só mostra de que as coisas, né, vão se resolvendo. Vamos esperar um pouquinho, Marildo, o pessoal está retornando. Então, a pergunta que ficou no ar da primeira parte da live, para quem não estava, é se o tribunal, né, o TRT, através de recursos ordinários, que eventualmente venham questionar uma nulidade por conta da apresentação de defesa e documentos em secretaria, pode vir a reconhecer essa nulidade mesmo nesse período de pandemia, né? Então, esta é a pergunta que eu submeti ao senhor corregedor. Ele já pode responder, Marilda, a gente já está com um bom número aqui. Vamos lá. Não, bom, eu gostaria de responder com uma pergunta, né? Justamente, Não vale isso não está no regulamento, não vale. sou prático, né? Sou prático. Mas, enfim, é, na verdade, é uma dúvida que eu sempre tive e até hoje eu não consegui resolver dentro da minha cabeça, que é justamente a criação de um Código de Processo Civil. Eu acho que temos processo do trabalho, né? Código do Processo do Trabalho. Temos alguns colegas que defendem, sempre defenderam. Existem razões tanto para ter um Código de Processo como para não ter um Código de Processo do Trabalho, né? Eu fico na dúvida cada vez que eu me ponho a pensar, porque a inexistência de um Código de Processo do Trabalho, de uma certa forma, no primeiro momento, é organizar a nossa vida em termos de segurança para as próprias partes, para o próprio juiz, evitando declaração de nulidades, né? Como a citada, por exemplo, na sua pergunta. Agora, por outro lado, justamente a inexistência desse Código de Processo do Trabalho, com um regramento mais rígido, que eu suponho que haveria de existir, no caso, se tivéssemos um Código de Processo do Trabalho, nos permite o quê? Justamente essa possibilidade de navegar entre o mundo do processo, com princípios gerais a respeito do processo, princípios constitucionais, e justamente dar um andamento mais efetivo ao nosso processo do trabalho. Daí justamente aquela afirmativa de que as coisas no processo do trabalho, até por ser uma justiça especializada, e até por não ter, de certa forma, um engessamento por um código processual propriamente dito, acabam acontecendo com uma certa criatividade dos nossos juízes, né? Então, para o bem ou para o mal, essa criatividade é uma realidade e eu acho que, mais uma vez, ela está aí. E, mais uma vez, eu penso que ela vai se impor. Porque se nós pensarmos até no princípio da instrumentalidade das formas, desde que se alcance o objetivo qual é? De se garantir o contraditório e a ampla defesa, eu sinceramente não vejo razão para a declaração de nulidade. Obviamente que eu não vou entrar aqui no caso concreto. Claro, Mas, sim. sem adentrar no caso concreto, outro dia o que eu vi, alguém me passou alguma coisa e eu fui lá, entrei no processo e eu entendi, pelo menos num primeiro momento, a situação que nós tínhamos ali era de uma parte em que tinha sido citada para comparecer à audiência
a audiência No inicial, Sejusc, sim. e alguma coisa parecida. E depois, num segundo momento, isso foi alterado. Daí Uhum. entendeu que haveria direito adquirido já aquela situação. Se bem que falar em direito adquirido em termos de processo é meio complicado, mas essa é uma Sim, outra história. Se entendeu sim. que haveria essa nulidade. Mas eu vejo o seguinte, olha, se nós tivermos, se o ato processual alcançar o seu objetivo pela instrumentalidade das formas, sinceramente, eu não vejo como se, se, uh, se declarar Anular o ato. tipo de É, nulidade. O sistema de nulidade é justamente isso, é um aproveitamento do ato processual. Eu E lembro que o colega... nós estamos vivendo tempos excepcionais, né, Marildo? Na realidade, Exato. justamente as próprias portarias, tanto a Corregedoria Geral do Justiça do Trabalho, quanto a nossa Nós, do TRT, nesse ponto, nós prevê essa repetimos. Né? possibilidade, né? Nesse ponto, nós repetimos exatamente os termos da Corregedoria Geral, né? Uhum. Justamente para possibilitar que acontecesse, na verdade, aquilo que já vinha ocorrendo. Agora, num segundo momento, nós declararmos a nulidade, não me parece razoável, a não ser numa situação excepcional como essa, que se entendeu que a parte já tinha o direito adquirido de se preparar para apresentar a defesa naquelas circunstâncias em audiência, e aquilo não foi observado. É uma Uhum. outra, pode até se É, comportar. eu vejo assim, ó, Marildo, que é algo que tem dado muito problema, não é nem em decorrência da pandemia. A partir do momento que o tribunal rompeu aquele convênio dos ARs, né, e passou a Uhum, ser o SPE, a gente passou a ter uma insegurança muito grande. Tanto sim. é que ali eu não declaro revelia sem repetir o ato citatório, independente da parte vir, porque a gente não tem a certeza absoluta de que realmente foi entregue, para quem foi entregue. Então, isso é algo que eu acho que talvez a gente tenha que pensar no futuro. Esse retrabalho, eu acho que a gente está tendo. Eu sei que é um convênio caro, né? Eu sei que é por motivos financeiros, motivos econômicos, mas a quantidade de problemas que isso tem acarretado, talvez esses acordos que tenham anulado essas decisões tenham a ver com isso também, né? Sim, eu acho tua atitude muito prudente e eu penso que se estivesse no primeiro grau também faria o mesmo, porque essa insegurança também é retransmitida para o segundo grau. Eu lembro Sim, que nós tivemos longas discussões a respeito desse assunto, então, quando compunhamos a turma, eu, o desembargador Guglielmeto e o desembargador Cavalieri, nós passamos horas e horas discutindo essas questões lá, e, por vezes, no benefício da dúvida, ou seja, para sim. prevalecer contraditória para a defesa, preferimos declarar a nulidade. Eu já Uhum. citei, vou fazer novamente, em memória do nosso já saudoso desembargador, agora, faleceu agora recentemente, o O Vitório nosso, Leda. Vitório nosso Leda. Vitório Ledra, exatamente, nosso querido Vitório Ledra, me fugiu o nome aqui agora, ele dizia que a melhor forma de se praticar a injustiça é justamente a revelia. Né? E o Uhum. processo de revelia é uma anormalidade. Sim, Né? Dentro verdade. desse espírito, eu acho que tem que, de fato, buscar se certificar de que a parte pelo menos recebeu, ter uma Sim. certeza de que recebeu e que não veio, para evitar a prática de injustiças. Né? E nesse ponto, a gente tem notado que, como tem audiências de conciliação, a gente consegue acessar o advogado por WhatsApp, por e-mail, né? E isso tem Perfeito. facilitado também. A gente talvez vai incorporar essas práticas quando da retomada das audiências presenciais, evitando talvez rebelias, né, que foram declaradas sem muita certeza da efetiva entrega da notificação inicial, né? Eu já tive situação de que a parte ré que não compareceu não era usual que simplesmente abandonasse a causa e não comparecesse e sofresse os efeitos da revelia. E que eu não Uhum, declarei a revelia. E que eu fui verificar uhum. depois, de fato não tinha sido exitosa a notificação inicial, a nossa citação inicial. Então, tem que ter os cuidados. Né? A Temos que ter os cautela, cuidados. é a Ainda mais cautela. nesse momento de Nesse pandemia, momento, que eu verdade. mesmo recebi alguns boletos de cobrança aqui, de mensalidades de um modo geral, mais de um mês de atraso.
Sim, o Correio está entregando com muito atraso, é verdade. E a gente está rápido nessa marcação de audiências, né? Então tem É, que. Todas ali que têm dado assim como eventualmente uma revelia, eu não tenho declarado de plano. Eu acho que isso talvez também é uma boa conduta. Deixar para avaliar no final que pode. E marca uma audiência de conciliação, que nessa audiência a parte pode vir e a gente pode rever talvez essa revelia. Né? Então são boas práticas que a gente vai compartilhando e vai vendo o que funciona, né? Mas, a Amarildo, nossa acho que de realidade. audiências a gente já falou bastante. Eu queria avançar um pouquinho para a gente falar a respeito do calendário de correções, né? Essa pandemia nos pegou a todos de surpresas. Tu já estavas, né? Tu já tinhas começado algumas correções, acho que já tinham sido feitas presencialmente, né? E como é que ficou agora em relação aos demais? O fato de os nossos processos serem todos eletrônicos, isso auxilia a corregedoria na prática dessas correções virtuais? Olha, eu tenho dito que o PJE é que nos permite continuar com a prestação jurisdicional. Né? De fato, não só a prestação jurisdicional e as correções também que hoje estão sendo feitas de forma virtual também, telepresencial. Tenho feito reuniões com advogados, com juízes, não fiz com servidores ainda, mas num segundo momento certamente irei fazer. Mas tenho obtido grande êxito, realmente já comecei por Timbó, né, que é uma unidade um Uhum. pouquinho menor, comecei por Timbó, depois fui a Rio do Sul, eu até brinco com a minha esposa, não, agora eu vou viajar para Rio do Sul, agora eu vou viajar, outro dia estava com uma reunião com o pessoal de Campinas, agora eu vou viajar para Campinas. E aí, já semana passada, viajei É bom, para a gente carimba o passaporte da sala para a da cozinha para o quarto, né? E perfeitamente. assim vai. Tem sido satisfatório, viu? O resultado tem Uhum. sido muito satisfatório, não só aqui, eu tenho visto, e ontem nós discutimos essas situações também lá no grupo do Coleprecor, vários colegas estão fazendo, e nós temos 59 unidades aqui, mais os Sejusques e distribuição, né? Mas nós temos alguns estados, tem 260 unidades. Imagine que Nossa, se um né? corregedor vai ficar sem correção, ele não consegue mais alcançar. Sim. Não, E esse, e esse formato talvez até para o futuro, né, Marildo? sim, exato. Quem Né? sabe buscar alternar, né? Buscar Sim, alternar. Eu acho que a presença do corregedor, inclusive, eu sou suspeito de falar, né? Mas eu fui servidor, sim, eu fui advogado, então eu posso falar do outro lado, sim. né? Que Uhum. a gente, como servidor, como advogado, se sentia prestigiado quando vinha a corregedoria. Né? É Sim, importante que a corregedoria esteja presente, que vá, que verdade. escute, né? Às vezes a gente não pode resolver os diversos problemas que nos trazem, mas às vezes a gente consegue ajudar. Por exemplo, em É. Rio do Sul, o doutor Leonardo e a doutora Julieta e os advogados de lá me relataram o seguinte: olha, essa segurança noturna não está sendo útil para nada. Nós temos Uhum. segurança eletrônica e a segurança diurna é que era importante aqui. Ou seja, a Entendi. presença humana que É, dava uma uma segurança, segurança. a segurança às partes, coisa e tal. O pessoal, inclusive, colaborativo, dava informações e tudo mais. Me trouxeram isso, eu levei a presidente e hoje eu tive a grata satisfação de ver o PROAD que já foi deferido e o contrato vai ser alterado. Então, aquele trabalho Olha que era só. prestado de forma noturna, que não tinha muita razão de ser mesmo, porque é dentro do pátio da própria Justiça Estadual, ou onde será a Justiça Estadual, que tem segurança daí física, né? Ele não fazia mais muito sentido. Né? E na época Uhum. em que se discutiu essa questão, e eu lembro que eu não sei por que razão exatamente, participei ainda que ia lá ter dessa discussão, se dizia, não, mas a unidade fica um tanto quanto afastada, então vamos manter, nós temos que cortar gastos, mas vamos cortar o diurno, mantemos o noturno, que é mais importante. Mas não era a Sim. verdade, não era a E realidade nada local. melhor do que falar com juízes, né, da cidade, Exato. né, que sabem, que vivem ali, né, a E eles realidade, me né? trouxeram essa questão toda. Então, eu digo que é, a presença da corregedoria ela é importante, né? Até para ouvir advogados, para
evitar algum ruído de comunicação, né? Uhum. Eu penso que um sistema misto futuramente será uma coisa bastante interessante, mas vamos deixar o futuro para o futuro, né? Sim, é verdade. Amarildo, falasse em sistema misto, eu já vou emendar aqui. Uhum. O ato 300, a resolução 322 do CNJ, né, de 1º de junho, ela estabelece, então, medidas para a retomada gradativa dessas audiências presenciais. A OAB, inclusive, aqui de Santa Catarina, tem falado muito nessas audiências mistas, né? Parte no fórum, parte em casa. Como compatibilizar essas audiências mistas, né, com todas as modificações e alterações que a resolução prevê, com o avanço da pandemia no estado de Santa Catarina? Como é que tu vês isso? Pois é, essa é uma questão delicada. Eu acho que vai chegar um momento próprio em que nós Uhum. poderemos adotar esse sistema, mas nós não chegamos ainda. Eu acho que temos algum caminho a seguir para, num determinado momento, adotar esse sistema de audiências mistas, que é um sistema bom dentro da nossa Uhum. realidade. Eu vejo com bons olhos, né? Inclusive, Chapecó já se adiantou, a doutora Vera, muito atuante, a doutora Jamile também, que é advogada lá, conversou comigo, e eles já se adiantaram, já queriam estabelecer desde logo o sistema misto. E eles têm, de fato, um belo prédio, ela me mandou fotos, me mandou filmagem, coisa e tal. Mas, Mas eu acho que os juízes têm que estar atentos à questão da ocupação de leitos de UTI e tudo mais, sim, porque sim, a sim, gente sabe que as cidades, o próprio Oeste está passando por ah, problemas de sobrecarga dos leitos da UTI, né? mas E eles já o se adiantaram. juiz, e eu vejo que o juiz tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Porque a Não, com responsabilidade é certeza. nossa, né? De expor Sim, sim. servidores, advogados, testemunhas, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas, de certa forma, eles já demonstraram boa vontade e já estão antecipando, e já demonstraram que eles têm condições de resolver essa questão. Mas nós temos outros pontos a resolver, né? Que é a questão da Sim, asepsia, a própria questão da resolução 322, ela estabelece alguns regramentos ali cujo caráter científico é discutível, né? sim. A própria temperatura, né? A Uhum. observação de temperatura. E se o cidadão chegar com a temperatura um pouco mais elevada, eu Sim, vou tirar a entrada, pura e é. simplesmente? Não Uhum. haveria uma violação constitucional? Inclusive, o próprio Coleprecor, no Coleprecor, nós estamos pedindo, fazendo assim, uma espécie de embargos de declaração da Sim. 322, como que deveremos proceder? Né? Se a pessoa chega e simplesmente diz, ó, você não vai entrar, né? E a É, audiência que como é que faz a audiência, de né? outro Compatibilizar o direito ao acesso no fórum com o direito à participação, né? É complicado de mesmo. outro lado, nós temos os assintomáticos, que a febre não Sim, é não se não, revela, é verdade. ou mesmo É, se revela tomar um antitérmico. Pode ser que eu não vou apresentar ali a temperatura, mas estarei sim. transmitindo do mesmo É. jeito. Então, Ma- são Mais questões um bem... motivo para a gente insistir nas audiências telepresenciais, né, Marildo? Exato, Acho que é exato. mais uma razão para É, não é. expor a todos, né? Nós, juízes, Uhum. servidores, advogados, partes, testemunhas, né? Todos que acorrem ao fórum a um risco desnecessário, É. né? Mas eu acho que a audiência mista ele é um sistema interessante porque ele diminui a, o trânsito de pessoas. Quer dizer, se nós teríamos 200 pessoas no fórum, com audiências reduzidas e tudo mais, vão ter 30 pessoas durante Uhum. o dia. Né? Sim, Então, nesse ponto, ela é bastante interessante e vai ser aplicada no segundo momento, quando a sim. testemunha não tem condições de... Bom, então aí vem até a vara e lá eles têm condições, me mostrou, tem uma parede toda de vidro, onde o juiz fica de um lado, o servidor de um lado, a testemunha do outro, só bota o Ah, computador na frente, é acionado tudo remotamente, e não haveria mais complicações. Mas o contexto em si não autoriza, de fato, e nem nós sim, tínhamos autorização do CSJT para fazê-lo. Teremos no futuro, e certamente que isso será aproveitado. Assim como outros lugares, certamente, se tiver as mesmas condições, vão fazer essas audiências mistas e que vai ser muito, muito interessante, com certeza. sim. Mas oportunamente, com Tá. certeza. Marildo, um outro ponto que eu queria tratar, que tem gerado bastante divergência até entre colegas,
a de outras regiões, é a questão da gravação das audiências, né? Uhum. A gravação nas audiências de instrução, em que haja coleta de depoimentos, colheita de depoimentos, ela é obrigatória. Isso já veio desde o ato, né, o 11, eu acho, da Corregedoria Geral. Aqui, tu foste bastante cauteloso, né, na portaria, deixando a escolha do juiz entre a redução a termo, né, Uhum. e a gravação. A gravação vai ter que acontecer, mas a Sim. redução a termo em ata, tal como a gente conhece, pode ser substituída pela minutagem, né, na própria gravação. A gente sabe que os tribunais, né, falando em nível de segundo grau, são muito resistentes a essa gravação, né? Alguns tribunais já adotam, acho que o TRT da nona, enfim. Será que vai ter resistência aqui? Novamente, eu sei que tu não fala pelo segundo grau, Maria. Mas eu vejo assim, a gente tem muito o hábito de reduzir a termo, fazer aquela ata tradicional, só que me parece que já não é mais compatível com a natureza das audiências telepresenciais, né? Ela tem uma brevidade, vamos dizer, que já exige uma gravação, que talvez esse novo método possa funcionar melhor, até para otimizar o tempo, pelo menos o tempo na audiência. Claro que depois o tempo para a sentença, para os acórdãos, ele vai ser mais demoradinho. Mas o que tu pensas a respeito? Olha, eu imagino, estou fazendo um exercício de futurologia aqui, né? Mas eu imagino que essa questão de redução em ata vai ser coisa do passado muito em breve. Uhum. Eu imagino que vem para ficar esse sistema, quem sabe nos antecipou aí os 5 anos, tá? Exato. Mas eu tenho a impressão que nós vamos, num futuro, talvez não muito distante, olhar para trás e dizer, olha, quanto tempo que nós perdemos com essa... Mas nós não tínhamos Verdade. tecnologia, pelo menos tem Sim, essa, essa ressalva, né? Tem que se dizer isso. sim. Nós não tínhamos tecnologia. Agora nós já passamos a ter. O problema de tudo isso se chama armazenamento. Nós já Uhum. discutimos essa questão com a AB, com a CAT, coisa e tal. Gostaríamos de fazer a audiência toda gravada. Os próprios juízes que estão gravando estão dizendo, olha, é muito bom gravar, porque o que está ali é Reduz. aquilo. Não, Né? e até para análise, eu digo assim, evita muitos conflitos, né, Marilda? Porque Exato. ficasse muito tempo em primeiro grau, às vezes o juiz transcreve para ata, não foi bem isso que a testemunha É, disse. Aí repergunta, não, foi isso, não foi. Cria um desgaste desnecessário que até para análise da prova, pelo princípio de imediatidade, analisar, ver em vídeo, né, a expressão da testemunha, uhum. o titubeou ao falar. Eu acho que isso tudo vai ganhar. Eu acho que a verdade real ali vai se sobrepor do que o mero registro em ata. Fora a questão do avanço mesmo da tecnologia. Eu penso como tu É, também. Eu acho que o futuro muito breve vai ser tudo gravado, né? uhum. Veja uma hipotética redução em ata da nossa conversa aqui hoje, né? O que poderia sair? Mas, com Verdade. certeza sairia muito diferente daquilo que nós estamos sentindo nesse momento e de que alguém que está nos ouvindo e que amanhã poderá assistir via YouTube vai ter, né? Vai Verdade. ter a sensação real. Isso será É. bom para o juiz, né? Será Uhum. bom para as partes, para os advogados e até para o segundo grau, que num primeiro momento, com certeza, vai haver alguma restrição, porque é o nosso modus operandi, e até entendo, né? Não estou fazendo nenhuma crítica, Sim, é o nosso modus operandi, sempre foi. verdade. Né? Uhum. Desde sempre nós agimos dessa forma. Então, vamos mudar essa questão agora? Teria que ter um convencimento todo especial, mas eu acho que a pandemia acabou que nos atropelando e trazendo essa realidade. E aí, eu acredito que hoje, com marcadores ali, fazer uma pauta temática, né, a redução Uhum. da ata temática, melhor dizendo, a ata temática ali fica mais viável. Né? Sim, porque Além, aí vai se direto, né? E assim a gente vai ter que mudar a nossa forma também, né? Por exemplo, antigamente a gente colhia o depoimento, transcrevia tudo na ata, aí abria a palavra para o advogado do reclamante fazer os esclarecimentos, depois abria a palavra para o advogado. Agora a gente vai ter que fazer por tema, né? E abrindo a palavra por tema. Então, horas extras, né? O juiz, eu acho que dá uma segurança também para a parte, eu acho melhor isso porque ele vai ter que sentar com as partes, fixar os pontos controvertidos, né? Eu já fazia
fazia isso há muito tempo, mas eu sei que tem colegas que não fazem. Então, isso já facilita no início da audiência. Ó, os pontos controvertidos são esse, mais algum, já fixa ali, e a partir dali, né, minuto tal, horas extras, minuto tal, de tanto a tanto, e aí quando, mesmo porque a reanálise, fruto de um recurso ordinário, um recurso de revista, nem sempre é de tudo, né, Marildo? Há recursos Não, de é apenas um pontual. ponto, É pontual, pontual. Às vezes tem depoimento de 2, 3 páginas, mas o que interessa, de fato, são 5 linhas. ali. É, Né? São cinco verdade. linhas. É. E, É, já nos encaminhando já para o final, Marildo, eu quero falar de um tema que é bem sensível também aos colegas, a toda a Justiça do Trabalho, que são as metas. Né? A gente perfeito. tem como compatibilizar as metas, que são fixadas, né, no começo do ano, com um ano atípico como esse, que a gente está vivendo, com tantos processos fora de pauta, menos audiências, com tantos desafios aí pela frente. Será que é justo a gente ser avaliado por essas metas fixadas para um ano normal, vamos dizer assim, neste ano de pandemia? O que o corregedor tem a nos dizer? Na verdade, as metas são fixadas no ano anterior. No Elas ano foram anterior. fixadas, acho que em dezembro, no final de novembro do ano passado, em Maceió, né, houve lá um evento em Maceió, onde foram discutidas e fixadas essa meta, dentro de uma realidade. Nós temos o imprevisto, né? Estamos diante de um imprevisto. Eu penso que essas metas podem efetivamente ser flexibilizadas, né? Mas isso vai ter que chegar o momento que o próprio CNJ vai parar para discutir, o CSJT, vamos parar para discutir essas questões. E aí, me parece que o bom senso tem que imperar, né? Se de fato a situação se tornou assim inalcançável, né? É teoria da imprevisão pura aí nesse caso, Sim, verdade. né? Cláusula Se rebus sic tornou, stantibus aí. se o objeto se tornou impossível, não tem como exigir, né? Não tem como Verdade. exigir. E aí tem que Porque prevalecer o bom senso. a gente fica pensando assim que a gente teve um ganho de produtividade, né, Marildo, na parte de secretaria, no andamento dos processos, esse saneamento que tem sido feito em secretaria, isso tem funcionado muito bem. Mas, Sim. obviamente, com as audiências, a gente não vai conseguir alcançar os processos de audiências em execução, por exemplo, né? Tem muitos conciliação de processo de conhecimento, julgar mais processos do que os recebidos, tem várias questões. Mas eu tenho Uhum. certeza que vai haver essa sensibilidade, né, para Olha, fazer esse estudo a respeito mas, mas destas eu metas. diria que é o seguinte, hoje ainda eu recebi do nosso gestor de metas os gráficos todos a respeito, os números, coisas e tal, e eu diria que nós estamos trabalhando bastante intensamente para alcançar as metas. Né? Se não alcançarmos, coisa e tal, se houver uma flexibilização de um modo geral, né, que bom, mas nós estamos trabalhando para dar uma resposta positiva. E Se não for trabalhando muito, né, Marilton? E trabalhando, bastante, né? se não O for trabalho possível, de Santa Catarina tem, eu acho assim, se esmerado em tomar a frente das audiências, trabalhando eu tenho certeza que todo o judiciário de uma forma geral, mas todo falando da nossa judiciário, aqui, né, é, com a gente certeza todo pode. judiciário trabalhista que a gente acompanha mais proximamente e o judiciário como um todo. Né? Hoje eu conversava com uma colega lá do Paraná, da Justiça Estadual, em que ela me relatava algumas coisas que também, diz ela, só temos que manter a sanidade. Verdade. Verdade. E essa vai ser uma questão, acho que muito importante, né? Saúde mental do trabalhador, o direito à desconexão no teletrabalho, a gente tem discutido, acho que são questões que vão aparecer muito no campo do direito material. Mas, Amarilton, já nos encaminhando para a última pergunta, muito obrigada pela tua disponibilidade. Meu Deus, né? Acho assim, o corregedor não se eximiu aqui de responder nada. Enfrentou diretamente, ele pegou o touro à unha, respondeu todas as perguntas, mesmo as mais capciosas. E aí eu quero te fazer esta última pergunta, eu tenho feito para todos os meus convidados aqui. O que esperar, Amarildo, na tua visão, deste novo mundo do trabalho aí que vai se afigurar pós-pandemia? O que tu pensas? Teremos muitas modificações?
Olha, eu acho que não sairemos iguais, de jeito nenhum. Né? Seja o mundo do trabalho propriamente dito, da prestação de serviço, lá o trabalho subordinado, seja no nosso trabalho diário, a prestação jurisdicional. Ambos serão diferentes. Lá eu temo, né, pela questão econômica propriamente dita, né, a questão Uhum. econômica, uma possível quebradeira, né, porque nós sabemos que se a riqueza não circula, não temos como cumprir compromissos e tudo mais, e o tempo continua passando, são aluguéis, são compromissos de um modo geral que a nos desafiar diariamente. No nosso meio, eu acho que nós sairemos fortalecidos, e talvez até lá fora também, num segundo momento, saia fortalecido. Não é? Mas no nosso métier, aqui no nosso meio, eu penso que nós sairemos fortalecidos no sentido de que avançaremos, ainda que a forceps, né? Ainda que a Uhum. forceps, avançaremos alguns degraus aqui, algum tempo, em função dessa nossa experiência. Até para reconhecer algumas coisas. Quando você falou em PJE, por exemplo, o PJE é o que nos permite hoje a prestação jurisdicional. Né? Um dia eu brinquei com alguns amigos que faziam algumas críticas ao ministro, então ministro da Lazei, que por sinal foi meu professor em Curitiba, lá na Matra, coisa e tal, e eu dizia para ele, calma gente, um dia ainda nós vamos fazer uma estátua para o ministro da Lazei. Aí o pessoal ficou assim, não é assim. Eu digo, não, mas calma, eu posso estar até exagerando, mas vocês também estão exagerando na crítica, né? Verdade. Naquele momento, porque nós, dentro da realidade vivida, é muito difícil você fazer uma avaliação, né? Mas É, eu acho que sairemos sim fortalecidos e com um outro olhar, talvez até pessoas melhores em termos de solidariedade, de humanidade mesmo, né? sim. Porque o nosso país, a nossa sociedade, de um modo geral, estou falando Brasil, né? Felizmente nós nunca tivemos grandes problemas, não passamos assim por guerras É, propriamente dito, né? Por grandes catástrofes. Não vivemos isso. Então, talvez isso até venha a dizer, olha, gente, nós temos que muitas vezes abrir mão de certas coisas, procurar ser solidários, mais compreensivos, e eu acho que sairemos pessoas melhores. eu É o que penso, eu eu sou penso assim também, eu sou otimista e eu penso que a gente não teremos um novo normal, obviamente, né? Não teremos a mesma sociedade de quando entramos. E outro dia vi uma entrevista com Cortella e ele dizia assim, a solidariedade como estratégia de vida, né? Então que a gente passa que as lições da pandemia que ficarão nos tornem pessoas melhores e nos levem à solidariedade como estratégia de vida. é, Mas, Amarildo, muito obrigada, né, pela tua generosa participação aqui, respondendo todas as perguntas. Eu sempre gosto de encerrar as lives sempre com um trechinho literário, um poema, uma poesia, e fui buscar no Paulo Leminski, que é paranaense como tu, um poeta muito bem. maravilhoso, gosto muito, ele faz o haikai, que são aquelas expressões, né? É, é, e aí eu trouxe uma frase dele que fala assim: isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Eu acho que representa muito o tempo que estamos vivendo, né? Que sigamos com esse propósito de fazer o melhor pelo jurisdicionado trabalhista, com auxílio de todos, advogados, juízes, estamos todos juntos. E temos aí o nosso querido corregedor, que está, né, que abriu a conversa com a OAB, está um excelente diálogo com a OAB, nós, os juízes também, para seguir nesse caminho de tornar uma justiça do trabalho melhor e cada vez mais consciente do seu papel na sociedade. Agradeço a todos, né, que nos assistiram até esta hora, 9h40 da noite, a gente ainda tem um bom público, e já aproveito para convidar a todos para uma live de amanhã com a ministra Adelaide Arantes, falando sobre as mulheres nas carreiras jurídicas. A ministra Adelaide tem uma história de vida muito bacana, né? Foi Uhum. empregada doméstica, hoje é ministra do TST, então é um exemplo que a gente pode se inspirar, assim como o nosso corregedor, que nos deu lições de generosidade, cordialidade, esta noite, né, até essa hora,
respondendo todas as perguntas e à disposição de todos. Muito obrigada, Marildo. Obrigada a todos que nos assistiram. Parabéns à Matra por mais uma live. E amanhã estamos aqui de volta. Esperamos todos. Até amanhã, então. Obrigada. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, boa noite.